tudo bom com vocês? Bem-vindos aqui ao canal. Que bom te ver por aqui, que bom que você não me abandonou, tá? Quem estiver chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. E hoje eu estou aqui nesse cenário que vocês já conhecem, que é onde eu passo o meu dia praticamente todo, tirando o dia de final de semana, né? Que é o meu serviço, graças a Deus. E hoje eu vim tirar uma dúvida de alguns de vocês que estão aqui nos comentários perguntando. E eu tô sempre acatando as ideias que vocês me mandam, né? E essa daqui foi uma das ideias, que é conversando com vocês, tipo, falando o motivo do porquê eu moro sozinha hoje em dia. Bom, gente, deixa eu me sentar aqui, né? Porque já que é uma conversa. Vou sentar aqui. Espero que não esteja estourado esse vídeo. Bom, pra ir de conversa, falar pra vocês o que a gente vai conversar hoje é por que eu moro sozinha, como eu fui morar sozinha. Eu não lembro se aqui no canal já tem vídeo falando sobre isso, mas eu creio que não tenha. Eu falando de fato por que eu fui morar sozinha, creio eu que não tenha vídeo aqui no canal. Então eu vou estar explicando isso pra vocês hoje, contando aqui o que realmente aconteceu. Bom, eu moro sozinha já tem mais ou menos uns 2 anos. Vai fazer 2 anos agora em agosto, né? Eu fui morar sozinha no ano ali de 2022. E foi porque assim, eu trabalho desde os meus 16 anos, né? Eu sempre quis ter as minhas coisas, né? Antes de tudo, eu sempre quis ter minhas coisas, eu sempre quis ser independente. Eu nunca gostei dessa história de ficar pedindo dinheiro pra minha mãe ou pro meu pai pra comprar minhas coisas. E aí eu me estressei e falei, rapaz, eu vou procurar emprego. Saí com uma amiga minha na época, com a minha irmã mais nova, no sol quente mesmo, umas 3 horas da tarde, de um sábado, pra procurar emprego. E eu passei, acho que a tarde todinha quase, conversando com uma menina na padaria, uma atendente da padaria. Falei pra ela que eu era nova, que eu tava procurando um emprego, né? E aí ela pegou meu contato e disse que quando aparecesse uma vaga lá na padaria ou em qualquer outro lugar, ela iria me indicar. Até que um belo dia ela ligou pro meu pai, na verdade, porque eu nem tava com o celular na época. Ela ligou pro meu pai e falou que tinha uma pessoa que ela conhecia, que tava precisando de uma atendente numa lan house. E aí eu fui. Fiquei lá por volta de uns, deixa eu ver, acho que foi, cara, eu comecei a trabalhar com 16, eu saí de lá, eu tinha praticamente 20 anos, só pra ter noção, quanto tempo eu fiquei lá. E eu só saí de lá mesmo porque faliu, entendeu? Tinha trocado até de dono, e aí lá acabou fechando. Eles até abriram de novo agora, eu fiquei sabendo. Mas aí já tem muito tempo, eu já nem tô mais no ramo de lan house, mas eu agradeço muito por ter encontrado lá, né? Porque se não fosse lá, eu não conseguiria trabalhar aqui onde eu trabalho hoje. Enfim, mas aí esse tempo todo eu tava morando na casa da minha mãe, né? Trabalhando e morando na casa da minha mãe. Eu ajudava no que eu podia, eu pagava a energia de lá, porque eu não recebia muito. Na época eu recebia R$ 400. Porque quando eu comecei a trabalhar eu ainda estudava, então era só meio tempo, né? Eu trabalhava só de tarde lá, estudava de manhã e trabalhava de tarde. Aí eu recebia só R$ 400, eu pagava a energia e a internet e ajudava a mamãe também com algumas despesas, né? E aí tudo bem. Me lembro que no primeiro dia que eu recebi meu dinheiro, eu dei todinho na mão de mamãe, assim. Eu botei assim, todos eles assim no chão, na cama, assim, tudo espalhado. E fiquei olhando assim, meu Deus. Esse dinheiro é meu. Foi desse jeito. Aí tudo bem. Adiantando. Nesse meio tempo, né, eu fui conseguindo as minhas coisinhas, fui comprando as minhas coisinhas aos poucos, né, fui tentando montar meu quarto, comprei meu guarda-roupa que eu queria, comprei minha cama, comprando espelho, fui comprando tinta pra pintar meu quarto, porque eu tinha meu quarto no andar de cima e tinha a porta e tudo, aí lá era praticamente como se fosse a minha casa, o meu cantinho era dentro desse quarto. Aí minha mãe, ela, desde muito tempo ela não morava mais com meu pai, né?
Ela já tinha namorados. Até então ela se juntou com um namorado lá que a gente não se dava bem, de jeito nenhum. Eu nunca me dei bem com ele. Era até insuportável. E olha que eu nem ia pro andar de baixo, eu só ficava no andar de cima, tá? Eles ficavam no andar de baixo, na casa da minha mãe tem sala, quarto, cozinha, tudo aí embaixo. E em cima é praticamente a mesma casa, só que o único lugar que era rebocado, que tinha piso, que dava pra ser habitado, era só o meu quarto. E aí tudo meu era dentro do quarto. Quando eu chegava do serviço, eu já subia e ia direto pro quarto. Levava comida, levava lanche, eu só descia lá embaixo mesmo só pra comer. Ainda assim, quando ainda tinha comida lá, né? Que às vezes eu chegava do serviço, ele já tinha guardado tudo. Aí eu me estressava, pedia um lanche mesmo e subia. E qualquer coisinha ele ficava buzinando no ouvido da minha mãe, era muita confusão. Devido a isso, eu entrei em pé de guerra com a minha mãe também. Não que eu chegava a ficar brigando com ela, mas a gente sempre tava discutindo. Eu me trancava dentro do quarto, eu preferia não falar com ninguém, eu só subia e ficava no meu quarto. E ainda assim era complicado, muito complicado mesmo. Aí chegou um belo dia em que eu estava com o Romeu. Sim, Romeu, que vocês conhecem, Romeu que tá aqui no canal, meu filho. Um belo dia, Romeu inventou de descer, porque até então eu ficava com ele só dentro do quarto, porque ele implicava muito com o Romeu, tipo, muito com o Romeu. Tinha dias que, olha, sinceramente, aí eu tinha que deixar o Romeu trancado dentro do quarto. E teve um dia que eu vacilei com o Romeu, ele desceu e fez cocô debaixo da escada. E aí foi, se eu não me engano, isso foi num sábado ou foi numa sexta. Só sei que eu tava em casa. E aí eu desci pra tomar banho. E aí eu escutei ele falando pra minha mãe, né? Ah, que essa peste desse gato ficar fazendo coisa aqui embaixo, não sei o que, pra ele ficar só lá em cima. Isso ali me gerou um ódio tão grande, tão grande. Comecei a brigar com ele, a esculhambar. Falei, o gato era meu, que se ele tinha algum problema com o gato, que era pra ele falar pra mim, que era pra ele me avisar, que eu fazia questão de ir lá e limpar tudo que ele tinha feito de errado. Entendeu? Que ele era um animal, que ele não pensava. Fiquei lá brigando, e aí... Só que antes de eu descer, a minha mãe, ele já tinha buzinado na cabeça da minha mãe. Aí ele foi, lá no meio da confusão, minha mãe se meteu, ficou do lado dele. Eu nem gosto de falar muito essa história, essa confusão, porque foi um dia bem complicado da minha vida esse dia. Aí, continuando, minha mãe se meteu na confusão. Foi aquela confusão louca, ela se botou pra cima de mim pra querer me bater. Tudo por causa deste dito cujo namorado dela. E aí, e tudo isso por causa de um cocô de gato. Só pra ter noção. E aí foi pra cima, foi pra baixo, foi uma briga louca. E eu fiquei o tempo todo na minha calada, porque por mais que eu não estivesse gostando da situação, a casa era dela, o namorado era dela, ela era minha mãe, então eu tinha que respeitar. Por mais que ela estivesse errada, eu tinha que respeitar. E aí eu fiquei na minha, só subi, me tranquei no quarto e nesse dia eu tava me sentindo muito sufocada, dei crise de ansiedade nesse dia. Ai, foi uma noite assim, foi horrível, foi bem horrível. Eu passei, agora eu lembro, foi na noite de sexta pra sábado. Eu não trabalhava dia de sábado e nem domingo. E eu passei o sábado e o domingo todo trancada dentro do quarto. A minha irmã que subia e levava comida pra mim, que eu não tinha vontade de descer, nem tomar banho, não desci nem pra tomar banho, só pra ter noção. E aí, quando foi na segunda-feira, eu comecei a andar lá pelo bairro e procurar kitnet, procurar algum lugar. E, gente, eu tava tão desesperada, que olha... Meu Deus. Porque eu não aguentava mais ficar lá dentro de casa, velho. Eu não aguentava mais olhar pra cara daquele homem. Eu não aguentava mais.
Eu sei que eu fiquei nessa luta procurando por kitnet, por um lugar pra eu me enfiar. Eu fiquei nessa luta por uns... Acho que foi uma semana que eu fiquei procurando e nada de achar. Nessa uma semana, eu só descia na hora que todo mundo já tinha dormido. Eu só comia fora de casa, porque quando eu chegava a comida já estava toda guardada. E aí se vocês perguntarem, e cadê teu pai? Meu pai mora perto lá, morava perto de mim. Ele morava perto da casa da minha mãe. Só que assim, meu pai, ele nunca foi muito de se importar com essas coisas. Ele tava muito nem aí. Ele sabendo da história, eu fui lá, falei com ele. Ele em momento algum, né? Porque ele já tinha mulher, já tinha família, né? Então. Aí eu quer saber, então eu vou ter que me virar. Tem que caçar um lugar pra mim, porque do jeito que tá não vai dar. Comecei a emagrecer, fiquei magra, porque eu não tava comendo direito. Mas enfim, no torno dessa semana eu comecei a procurar kitnets, até que eu achei uma pessoa, né? No caso, uma amiga minha que já morava de kitnet. Ela morava sozinha. Ela me falou que tinha o contato da pessoa, né? Que era o dono lá. Que ele tinha várias kitnets, que era pra me ligar pra ele e perguntar se ele não tinha uma kitnet disponível. Aí eu liguei pra ele e falei, moço, será que você tem uma kitnet aí? Não importa onde for aqui, só tem que ser aqui no bairro, porque como eu trabalho aqui no shopping, eu precisava de um lugar que fosse perto do shopping, né? Aí ele me falou que ia procurar uma kitnet. Só que aí depois de umas meia hora ele me respondeu e disse que não tinha nenhuma kitnet disponível. Eu lembro que nesse dia eu fui pra casa de uma amiga minha e fiquei chorando lá na escada dela. Desesperada. E enquanto eu tava chorando, porque eu tinha chegado do serviço, né? Eu estava animada, querendo saber se ele tinha, porque se ele tivesse eu já ia lá na mesma hora. Só que ele me deu essa notícia que não tinha kitnet disponível. Aí eu fiquei lá chorando na escada dela. Aí depois ele me mandou uma mensagem. Ele não, minha amiga, a que tinha conseguido o número dele pra mim. Ele me mandou uma mensagem e falou: Carol, que meu nome é Sammy, mas me chamam de Carol por aqui. Carol, o Cícero falou que ele tem sim uma kitnet aqui, só que é uma kitnet de um cômodo só. Ela só tem um cômodo só. Só que ele não te indicou porque ele achou que tu teria móveis e tudo enquanto, né? E aí o que tu ia se mudar com mais alguém e que não ia dar. E eu falei que não, que era isso que eu queria. Podia ser só um cômodo com um banheiro, eu não me importava, eu só queria um lugar pra eu me jogar lá dentro, entendeu? E aí ele pegou na mesma hora, já me mandou mensagem, porque ela tava falando com ele ao mesmo tempo, né? E aí já me mandou mensagem, perguntou onde é que eu tava, se eu podia dar uma olhada agora. E aí eu fui lá e, gente, eu cheguei lá pra olhar a kitnet, eu tava praticamente me segurando pra chorar. Porque, sabe, eu tava tão ruim, eu tava tão ruim. Porque, tipo, eu tava me sentindo tão sufocada dentro da minha própria casa, né? Que era a casa da minha mãe. Com toda essa situação. Eu não tinha um lugar pra me sentir confortável. Quando eu olhei a kitnet, eu falei, moço, pelo amor de Deus. Eu quero, por favor, eu quero. Uma pessoa que tinha acabado de desalugar. Ele tava reformando umas coisas lá. E aí ele falou que ele me entregaria ela com 5 dias. Eu ainda passei 5 dias lá na casa da minha mãe. E aí eu vou ver se tem fotos aqui pra mostrar como é que eu tava, de tão magra que eu fiquei, que eu não comia. Sabe? E aí minha mãe em momento algum tentou falar comigo. Em momento algum. Pra ela, o namorado dela estava totalmente certo. E deixando claro que essa não tinha sido a primeira vez que a gente tinha brigado por causa dele, tá? Já teve várias outras. Inclusive, uma das brigas, também antes de chegar nessa, do Romeu, foi que tinha a iluminação lá do andar de cima, que era onde ficava o meu quarto, eram uns fios que estavam meio expostos, assim, sabe? Era uma gambiarra louca lá. E um dia, esses fios amanheceram, tipo, parecia que ruído ou cortado, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que do nada ele amanheceu ruído e eu não conseguia mais ligar a luz lá de cima. E eu não durmo no total escuro, tenho um pânico de dormir no total escuro, desde pequena. E aí, eu fui falar pra mamãe isso, né? Aí ela disse que ela ia tentar resolver. E aí ele pegou e disse que não,
que quem morasse no andar de cima que resolvesse. Foi esse Bia aí que disse que eu tinha colocado os ratos pra roerem o fio de propósito. Ai, gente, tô contando isso aqui. Por isso que eu nunca contei essas coisas aqui no canal. Porque me dói um pouco falar. Eu nem sei se eu vou publicar desse jeito aqui. Nem sei se vocês vão querer saber toda essa história. Enfim, até que ele reformou lá a kitnet, né? Tudo enquanto. Eu pedi folga lá no meu serviço. Consegui uns amigos meus na época, que eles eram meus amigos. Hoje em dia eu não tenho mais contato com eles. Mas na época eles me ajudaram a levar a minha cama, meu ventilador, uns 4 sacos assim, desses sacos de lixo preto grande, não tem? E o meu espelho, e o que mais? E Romeu, e meu gato. E foi isso, voltaram na costa e a gente foi andando no meio da rua. Ainda bem que era perto da casa da minha mãe pra essa kitnet. E aí eu cheguei lá e pronto. Eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra um pouquinho de como ela era, porque nessa época eu não gravava muito, eu não tinha muitos vídeos, não tinha essa ideia de fazer gravação, né? Mas tem um shorts aqui no canal que mostra mais ou menos assim, no início mostra um pouquinho como é que ela era, que era literalmente só, acho que não era nem desse tamanho aqui, gente, era bem pequeno, era, nossa, não sei nem quantos metros quadrados, que eu não faço nem ideia de como é que funciona isso. Mas era bem pequena, era só um cômodo mesmo, só um quarto, que dava uma cama e um ventilador e uma cômoda pequena, que eu comprei mais pra frente, essa cômoda, que é a minha cômoda que eu tenho até hoje, por sinal. E o banheiro era até um pouquinho grande. Lá era água um dia sim, um dia não, né? Só que aí, por ser perto da lavanderia, dava água todos os dias, e muito forte, graças a Deus. Pelo menos pra início, essa deu tudo certo. E aí era isso. A única parte ruim dela é que, assim, além de ser pequena, pra início isso não me incomodava muito, até porque eu não tinha muitos móveis, né? Só que o problema é que ela tinha uma pequena janela. Quem passava na rua olhava tudo que tinha dentro. Aí eu vivia com a janela fechada, porque eu ficava com vergonha. A rua era muito perigosa, já tinha morrido gente lá. E outra, lá nessa kitnet, por ser pequena, diz que lá antes de mim morava uma senhora que vendia umas coisinhas, sabe? Umas coisinhas, vocês sabem. E aí era praticamente todas as noites, por volta de mais 3, 4, 5 horas da manhã, nos fritão batendo lá, querendo saber se ela tava lá procurando essa senhora. Eu andava com um pedaço de pau assim de trás da porta, como se fosse adiantar de alguma coisa, né? Se arrombassem aquela porta ali. Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí depois de lá eu me mudei pra outra kitnet, que é a que tem aqui no canal, vídeo no canal. E foi isso. Aí se vocês têm curiosidade de saber como é que eu tô com a minha mãe hoje em dia a gente já tá bem melhor, né? A gente teve muitas brigas. Depois que eu me mudei, eu fui voltar a falar com ela, voltar a ir lá na casa dela, depois de mais de um ano. Mais de um ano depois que eu voltei a ir lá, que eu não ia lá, ela não falava comigo, ela não perguntou pra saber como é que eu tava. Eu perdi todo. A partir do dia que eu saí da casa dela, eu perdi todo o contato com ela, eu só falava com a minha irmã. Mas ainda assim, zero contato com ela, zero notícias dela, ela não tinha notícias minhas, entendeu? Depois de um ano foi que ela voltou a falar comigo. E hoje em dia, ela nunca me pediu desculpa. Sabe, ela nunca me pediu desculpa, mas pelos atos dela, parece que todas as vezes que a gente se encontra é meio que ela tentando pedir desculpa, sabe? Quando a pessoa passa que pelos atos dela, ela não tem coragem de me pedir desculpa. Eu já percebi isso, mas ela mudou bastante comigo. Ela ainda continua com esse namorado dela. Ainda continua, felizmente. Mas ainda assim eu não falo com ele, tá? Eu vou lá, eu finjo que ele nem tá lá. Eu finjo que ele nem existe. Real. Mas é isso. Essa é a minha historinha do porquê que eu fui morar sozinha. Por causa de conflitos familiares. Na verdade, às vezes eu até agradeço um pouco, sabe? Por mais que tenha sido de uma forma bem horrível,
né, uma forma bem complicada, que eu acabei morando sozinha, eu agradeço a Deus, porque se não fosse essa confusão, quem sabe eu acho que hoje em dia eu ainda estaria lá no quarto, lá na casa da minha mãe, sem nada, sabe? Só com a minha cama, com o meu guarda-roupa, acomodada. Hoje em dia não. Hoje em dia eu sou uma outra pessoa, tanto aqui quanto aqui também, coração. Já passei por muita coisa morando sozinha, muito perrengue. Mas isso construiu a pessoa que eu sou hoje, sabe? Hoje em dia eu consigo pegar um Uber e entrar, abrir minha porta e tem todos os meus móveis lá, sabe? Tem o meu canto, meu conforto, onde eu posso respirar e dizer, assim, é meu, sabe? Pode até não ser as paredes, a pia, pode até não ser minha, mas os móveis, assim, são todos meus. E eu agradeço muito. Tem muitos outros relatos, mas o vídeo aqui já tá ficando muito grande. Mas resumindo, né? Tentei resumir, mas já tá dando mais de 20 minutos de vídeo. Esse foi o motivo de eu morar sozinha. E é isso, gente. Eu vou parar de falar aqui porque eu já tô começando a ficar com vontade de chorar. Mas é isso. Com o decorrer aqui, se vocês forem assistindo os vídeos, eu vou estar explicando mais coisas. Tem um vídeo meu aqui conversando sobre. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, qualquer coisa. Lá eu tô conversando também sobre isso, sobre a experiência de morar sozinha. É um vídeo bem especial também. Convido vocês a darem uma olhada lá, caso vocês tenham mais dúvida de alguma coisa. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês gostaram do vídeo, curte aqui pra mim, comenta, tá? Eu vou estar aqui pra responder os comentários de vocês. Eu tô sempre respondendo, sempre olhando tudo, desde as curtidas. E é isso. Muito obrigada. E... Ai, gente, meu Deus. Tchau.